Suspensão ao visto de procura de trabalho. O governo de Portugal, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros e consulados portugueses, informaram que o visto de procura de trabalho está suspenso. Hoje, dia 22 de outubro de 2025, foi publicado no Diário da República o decreto-lei que traz efetivamente as alterações na Lei de Estrangeiros. E o visto de procura de trabalho agora estará restrito a profissionais considerados altamente qualificados. E a partir de amanhã, dia 23 de outubro, os consulados e VFS no Brasil e pelo mundo não vão mais receber pedidos de visto de procura de trabalho enquanto não for publicada a regulamentação, aquela portaria feita pelo governo definindo quais são as profissões consideradas altamente qualificadas e quais formações serão aceitas. Então, nesse momento, o visto de procura de trabalho vai ficar suspenso, mas os processos já iniciados, os processos que já estão em análise, vão ser analisados normalmente com a legislação que está vigente hoje, que não exige qualificação profissional. Então, se você fez o teu pedido de visto até o dia 22 de outubro, ou seja, até hoje, o teu visto de procura de trabalho deve ser analisado normalmente. A partir de amanhã, tudo muda e só vai ser possível pedir um visto de procura de trabalho quando for publicada a portaria. Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre esse tema, a gente vai analisar uma notícia juntos, eu vou comentar com vocês e muita gente está me perguntando, Henrique, já tem data definida? Já está marcado quando vai sair a portaria? Quais são as profissões que vão se enquadrar? O que o governo pensa sobre isso? Bom, eu vou te explicar tudo nesse vídeo, então assiste atentamente até o final e, claro, vou pedir para que você deixe o teu like, se inscreva aqui no canal, você ative o sininho, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Quando você faz isso, comenta e compartilha, o YouTube entende que esse aqui é um conteúdo de qualidade e vai ajudar a levar o nosso trabalho para milhares de imigrantes que estão considerando, que estão pensando em morar em Portugal, estão pensando em solicitar um visto de procura de trabalho, por exemplo, ou então solicitaram, apreensivos para saber se o processo vai ser analisado ou não. Então já compartilha com essa pessoa que quer saber sobre esse visto de procura de trabalho. Aqui matéria trazida pelo Público.pt, Marcela de Vicente Nunes. Consulados de Portugal no Brasil suspendem concessão de visto de procura de trabalho. Suspensão vale a partir de 23 de outubro, segundo o governo de Portugal. Os vistos, quando retomados, estarão restritos a profissionais altamente qualificados. Pedidos já feitos seguem em análise. Então, em comunicado oficial divulgado nesta quarta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal avisa que todos os consulados portugueses no Brasil e em outras partes do mundo, em que os serviços são intermediados pela empresa terceirizada VFS Global, deixarão de emitir a partir de quinta-feira, 23 de outubro, os vistos de procura de trabalho nos moldes vigentes até então. Segundo o Ministério, esses vistos, quando forem retomados, estarão voltados apenas para profissionais considerados altamente qualificados, que serão definidos em portaria a ser publicada pelo governo português. O objetivo é adequar a lista de profissões às necessidades do país. Em recente entrevista ao Público, o secretário adjunto de Estado do Trabalho, Adriano Rafael Moreira, disse que até um serralheiro pode ser um altamente qualificado. O Ministério dos Negócios Estrangeiros informa que a decisão de suspender a emissão de vistos de procura de trabalho pelo modelo vigente até agora está baseada na Lei 61 de 2025, que foi publicada hoje, 22 de outubro de 2025, e essa lei alterou o artigo 57A, que era exatamente do visto de procura de trabalho, que vai estar restrito a pessoas que consigam comprovar competências técnicas especializadas. Essas mudanças na legislação estão inseridas no pacote anti-imigração aprovado pela Assembleia da República, lá no dia 30 de setembro, e sancionado pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agora, dia 16 de outubro. Pedidos devolvidos. Na nota encaminhada à imprensa, o Ministério informa, em conformidade com as mudanças na lei, a partir do dia 23 de outubro de 2025, os postos consulares portugueses no Brasil e ou centros de pedido de visto da VFS deixarão de estar habilitados a processar os pedidos de visto para procura de trabalho, uma vez que essa tipologia de visto deixou de existir nos moldes anteriormente definidos na lei. O Ministério complementa: todos os pedidos de visto de procura de trabalho que sejam enviados por correio ou apresentados presencialmente a partir
de 23 de outubro de 2025 não poderão ser aceitos, sendo os mesmos devolvidos aos requerentes de visto pela VFS Global. Em seu lugar, passará a existir o visto de procura de trabalho qualificado, cujos pedidos apenas poderão ser apresentados assim que a nova tipologia seja objeto da necessária regulamentação em linha com o disposto na nova Lei de Estrangeiros. Ou seja, o que a gente pode concluir dessa matéria? Que os pedidos que foram feitos até hoje, dia 22 de outubro, devem ser analisados normalmente, processados e analisados finalmente pelo consulado com a legislação vigente desse momento, que foi quando você iniciou o procedimento, e com isso você não precisará comprovar qualificação técnica especializada para ter esse visto de procura de trabalho aprovado. Pelo menos é isso que a gente consegue concluir a partir dessas informações trazidas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Vocês devem lembrar que lá em junho, julho, eu postei aqui um vídeo completo explicando por que, assim, fundamentando de forma jurídica e técnica por que o processo aplicado antes da lei deve ser analisado. Quando você enviou o teu pedido de visto, pagou a taxa consular, você deu início ao procedimento. E o próprio texto da lei que hoje foi publicado deixa muito claro: somente os procedimentos iniciados após a entrada da lei em vigor que serão impactados. A lei já entra em vigor amanhã. Então, se você conseguiu ter o teu processo iniciado desde hoje, ou no caso até hoje, você vai ter o teu processo analisado e protocolado na VFS normalmente. Então, se você estava se preparando, estava reunindo os documentos para fazer a aplicação do visto de procura de trabalho, você precisa aguardar que saia a portaria. Mesmo que você seja um médico, que você seja um engenheiro, que você tenha uma alta qualificação, você precisa aguardar porque os processos não serão protocolados. Então a aplicação ficará suspensa até que seja publicada essa portaria. E eu já recebi várias vezes, diariamente, a pergunta: Henrique, quando vai sair essa portaria? Tem data marcada para a publicação das profissões que vão poder solicitar o visto de procura de trabalho? E a resposta é não. Não tem nada definido. Eu imagino que nem exista ainda essa lista de profissões e não tem data marcada para que isso possa acontecer. Pode demorar uma semana? Pode. Pode demorar um mês? Pode. Pode demorar 3 meses? Pode. A gente não tem controle nenhum para te dizer com exatidão quando isso vai acontecer. O fato é que quando for publicada essa lista, eu vou ser uma das primeiras pessoas a trazer aqui para vocês, ponto a ponto, quais são as profissões que vão se enquadrar. E o que a gente precisa analisar? Hoje, para ser considerado um altamente qualificado, para poder solicitar o visto D3 que já existe, que nesse caso você tem que ter já uma proposta, um contrato de trabalho com uma empresa de Portugal, você precisa demonstrar que você tem essa competência especializada. E geralmente se enquadram para o visto de profissional altamente qualificado engenheiros, desenvolvedores, médicos, advogados, arquitetos, enfim, profissões que têm ali uma formação, um título acadêmico. Geralmente é o que se enquadra para esse visto de altamente qualificado. Mas, durante todo o decorrer desse processo, muitas vezes foi deixado claro pelo governo de que muitos profissionais poderão se enquadrar como altamente qualificados, desde que consigam comprovar certificações e experiência na área. Então, como foi citado na matéria que eu li para vocês, o ministro adjunto do Trabalho deixando claro que até um serralheiro pode ser um altamente qualificado. E no dia que foi aprovado no parlamento essas mudanças, o ministro da Presidência, Antônio Leitão Amaro, deixou claro também que não será considerado apenas título acadêmico. Então, especialização, certificação, tudo isso poderá contar. Então, quando a gente tiver efetivamente essa lista de profissões publicadas, que vai ser elaborado com vários ministérios, ou seja, com vários grupos de trabalho do governo, Ministério da Economia, Ministério do Trabalho, dos Negócios Estrangeiros, eles vão formar ali uma reunião para que eles consigam definir essas profissões. Então, assim que isso for efetivamente publicado e acontecer, você vai poder solicitar novamente o visto de procura de trabalho se você se enquadrar. Enquanto isso, os processos estarão paralisados. E diante desse cenário em que o visto de procura de trabalho está suspenso e a gente não sabe quando vai poder ser solicitado novamente, você pode analisar também outras possibilidades se você quer morar em Portugal. Existem vistos que são muito interessantes, como por exemplo o visto de trabalho e o visto de estudos.
O visto de estudos, ele é sempre uma alternativa coringa. Se você tem o interesse de estudar em Portugal, você pode se qualificar e trabalhar ao mesmo tempo. E quando você conclui o teu curso, você vai transicionar de uma autorização de residência por estudos para uma autorização de residência por trabalho, que é o artigo 122O da Lei de Estrangeiros. Então esse visto de estudo sempre pode ser uma boa opção, sobretudo se você vem com família, porque se você tem familiares, você pode solicitar o visto de acompanhamento familiar para eles. E o visto de trabalho, seja para trabalho autônomo ou para trabalho subordinado, vai começar a ser uma baita opção. Por que eu estou dizendo isso? Os setores já estão acusando que estão precisando de mão de obra. Então hoje foi publicado no público.pt também que o setor da construção civil já está se queixando pela falta de imigrantes, pela falta de trabalhadores e já estão ali no limite da capacidade de trabalho para poder desempenhar os serviços na construção civil. Então, muitas das empresas vão começar sim a mandar contrato promessa de trabalho, vão começar sim a te mandar proposta para você que está no Brasil. Então você pode aplicar para vagas de emprego, existe o Indeed, existe o LinkedIn, existem várias formas que você tem de fazer a aplicação para vagas de emprego em Portugal e claro, a empresa querendo te contratar te manda esse contrato promessa de trabalho e não vai obrigar a empresa sob o aspecto fiscal, trabalhista, antes de você ter o visto aprovado e chegar em Portugal. Então, muitas pessoas vão ter acesso a esse visto de trabalho. Eu citei num vídeo anterior, talvez há 2 domingos atrás, que eu conheci um empresário em Portugal que tem empresa de cuidados domiciliares, precisa de técnicos de enfermagem para trabalhar como cuidadores de idosos e que desde que foram trazidas à tona essas mudanças na lei de estrangeiros, lá em julho, quando foi aprovado no parlamento, não chegam mais profissionais e a empresa está precisando de mão de obra. Então, cada vez mais, as empresas vão começar a buscar esse visto de trabalho. Então, se você tem um perfil de experiência, de qualificação, você pode fazer essa aplicação das vagas e o visto de trabalho pode ser uma opção para vocês. Então, hoje eu vejo o visto de estudos e de trabalho como excelentes oportunidades para quem pensa em morar em Portugal, se o visto de procura de trabalho está suspenso no momento. Quando for publicada a portaria, o visto de procura de trabalho poderá voltar a ser uma opção para você. Mas enquanto isso, a gente não tem definições concretas se esse visto ainda vai ser a forma mais democrática de você poder morar legalmente em Portugal. Então, meus amigos, essa foi uma notícia muito importante de hoje, 2 que nós tivemos, na verdade. Primeiro, a publicação no Diário da República da lei que alterou, que mudou as regras e requisitos para que você possa entrar em Portugal, que é a Lei de Estrangeiros, e segundo, essa informação trazida pelo Consulado de Portugal, pelo Ministério de Negócios Estrangeiros, de que os vistos de procura de trabalho estão suspensos. Eu quero saber a tua opinião. O que você acha sobre essas mudanças? Você estava pensando em aplicar o visto de procura de trabalho? Você estava receoso de ter o teu processo analisado ou não, se você aplicou nos últimos dias? Bom, me conta aqui, deixa para mim nos comentários. A tua opinião sempre é muito importante para a gente. E claro, se você quer apoiar nosso trabalho, se esse vídeo te agregou de alguma forma, você vai deixar o like, se inscrever aqui no canal e já compartilhar esse vídeo com outras pessoas que precisam saber dessas informações. Eu já estou te esperando para o próximo conteúdo.